Aleluia, glória a Deus, graça e paz, igreja, amém. Que bênção estarmos aqui, reunidos mais uma noite, nesse culto de quarta-feira, esse culto de ensino, para aprendermos um pouco mais de Cristo, para estarmos mais uma vez mais e mais envolvidos no direcionamento do Espírito Santo. Aleluia. Meus queridos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, ou ligasse seu celular, sua Bíblia digital, no livro de Mateus. Capítulo 16. E versículo 24 em diante. Aleluia. Todos acharam? Amém? Que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, unidos em Teu nome, para proclamar as Tuas verdades. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar os corações e mente, para libertar cativos, para fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Teu nome seja glorificado, exaltado. Assim nós declaramos a Tua bênção sobre essa noite, em o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus queridos, essa noite nós estamos mais uma vez falando de Jesus. Livro de Mateus. E o interessante é que a trajetória de Cristo, quando Ele chama nesse momento os seus discípulos, e junto com esses discípulos também tem a multidão. Logo depois dele ter feito os milagres, e um pouco antes dele ter feito a declaração da sua predição da sua morte, onde ele falava o que estava por vir sobre a sua vida. Já estava nos últimos momentos dele aqui na terra. Já se aproximava o dia da crucificação. E ele reúne não somente a multidão, mas os discípulos. Ele faz uma convocação para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Interessante que quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Filho de Deus. E muitas das vezes a gente pode até entender a mensagem de Cristo, e observando que a mensagem de Cristo é muito semelhante à mensagem do Pai. Ora, Jesus é o Filho de Deus. E como todo filho, o filho tem o DNA do seu pai. O filho herda características do seu pai. E é interessante isso, que o que chama atenção durante a trajetória que Cristo esteve aqui entre nós, o tempo todo nós poderíamos dizer, nós estamos vendo o Pai no Filho, pela semelhança. E em um determinado momento, Jesus ele declara que todo o poder
foi entregue em suas mãos, nos céus e na terra. Uma herança do Pai, característica de poder, característica do Pai. E ele recebeu essa herança após a consumação do projeto do Pai. E por ser filho, nós entendemos também que, como todo filho, um filho não vem antes do pai. Ora, filho é aquele que é gerado pelo seu pai. A Bíblia não declara isso, mas nós sabemos que desde o princípio de todas as coisas, da criação do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. Em um momento bem que antecedia esse grande evento da criação do universo, o Pai gerou o Filho. Isso é um mistério, e esse mistério faz parte daqueles pontos que o Filho irá nos revelar naquele grande dia. São os mistérios que, para nós, o que importa nesse momento é que, como filho, ele tinha características herdadas do Pai. E dentre elas está o poder da palavra. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, o Pai criou pelo poder da palavra. E haja luz e houve luz. E nesse momento nós estamos vendo aqui Jesus também fazendo declarações impactantes. O tempo todo Jesus fazia perguntas aparentemente simples, mas eram profundas. Levava a multidão a refletir sobre a sua conduta, sobre a sua existência. E nesse momento, quando já estava chegando o dia da sua crucificação, estava ali um grupo muito grande, juntamente com os discípulos, e ele resolve fazer um convite especial. Convite esse que ele começa considerando a hipótese de que, se alguém quiser. Interessante que ele não excluiu ninguém nesse convite. Todos estavam inclusos. Nós também, essa noite, fomos convidados pelo Mestre. Recebemos um convite especial. Um convite da mais alta honra que alguém poderia receber. Eu fico imaginando quando nós somos convidados para algum tipo de festa, para algum tipo de evento de alto impacto aí na sociedade. Imagine-se alguém te entregando um convite nessa magnitude, e você pode até pensar, mas eu fui convidado para esse tipo de evento? E você analisa aquele convite, se for um convite físico, você começa a analisar que convite bem elaborado, caprichado, está o meu nome, eu fui convidado. É uma honra receber um convite do Mestre. Interessante que quando nós recebemos algum tipo de convite, pelo menos duas situações podem acontecer. Ou pegarmos aquele convite e olhar assim, isso não é para mim. Esse convite é muito elevado para a minha categoria, para a minha condição, para o que eu acho que eu sou. Mas alguém que te convidou queria a tua presença naquele local. Alguém lembrou de você. E você pode pegar aquele convite e simplesmente colocar numa gaveta ou destruí-lo. Mas a bem da verdade, outras pessoas vão se sentir tão felizes, tão honrados com aquele convite, que vai já ficar se planejando a sua roupa, como vai, que horas vai chegar. Começa a arquitetar na sua mente, já visualizando como será aquele evento, já se enxerga naquele evento.
E naquele momento Jesus estava fazendo o convite, e não era somente para os discípulos, era para toda a multidão. E um convite que abria deveria abrir pelo menos 7 portas. Era um convite que fazia aquela multidão a refletir. Convite que entrava em seus ouvidos, era um convite que Jesus estava fazendo. Aquela multidão ia ouvir aquele convite. Ao ouvir, aquela mensagem ia lá no centro da sua vontade, do seu desejo. A consciência também seria visitada. Uma profunda introspecção naquele dia, que aquelas pessoas começaram a analisar. Eu fico imaginando como estava o rosto daquelas pessoas diante daquele convite tão honrado. Um convite para segui-lo de uma forma diferente. Porque Jesus tinha muitos seguidores. Só que ele não queria um seguidor que só o observava. Ele queria um tipo de seguidor diferente. Aquele seguidor que também tivesse a autoridade que ele poderia outorgar àquelas pessoas. Nas redes sociais não é difícil seguirmos ou deixarmos de seguir qualquer que seja o endereço virtual de alguém. É muito fácil, não tem custo algum. Seguir no Instagram, então, Facebook, outras redes sociais, é gratuito, não se paga nada. Mas muitas pessoas têm muitos seguidores, mas não são discípulos. E Jesus estava incomodado porque tinha muita gente que estava acompanhando ele de cidade em cidade, observando aqueles milagres, aquelas operações de maravilhas que Jesus estava fazendo. Mas aquilo incomodava. Ele disse: aquela multidão está me observando de longe, eu quero ter relacionamento com eles. E naquele dia especial, Jesus ele começa considerando se alguém era a primeira porta, a porta da inclusão. Jesus estava colocando todos aquele convite. Todos estavam sendo convidados. E se alguém quiser voluntariedade, olha só, o convite era para todos, mas ninguém era obrigado a atender aquele convite. Se alguém quiser, parece simples, mas Jesus estava falando diretamente para o centro da nossa vontade. Se alguém tem esse desejo, se alguém quiser vir após mim, o que seria vir após mim? Se fosse interpretarmos isso literalmente, era como se Jesus colocasse um passo à sua direita, os seus seguidores também colocariam um passo à direita, da mesma forma que Jesus estava fazendo. Se Jesus colocasse o seu corpo na posição mais para a esquerda, quem estivesse seguindo também iria copiá-lo. Para a direita, para a esquerda, ou seja, para onde Jesus fosse, o que Jesus queria é que os seus seguidores também colocassem os seus passos onde o Mestre colocasse. Então, se alguém quiser vir após mim, se é após, nós entendemos que Ele está no comando, não é o contrário. Cristo está no comando, e se alguém quiser tê-lo como comandante, como capitão da sua vida, aí ele começa a considerar as condições. Renuncia a si mesmo.
e renunciar a si mesmo é uma porta muito difícil de ser aberta. Muitas das vezes está fechada, travada, porque renunciar a si mesmo é a mesma coisa que negar-se a si próprio. O negar é dizer não, quando naturalmente a gente diria sim. Se eu falo sim para o prazer, para a satisfação, para os meus próprios objetivos, os meus próprios sonhos, e o que acontece? Negar-se a si mesmo é dizer não para as minhas vontades. Negar-se a si mesmo é ter Cristo como centro da sua alegria, a sua fonte, da sua colheita. Negar a si mesmo é diminuirmos cada vez mais para que Ele cresça. É direcionar toda a honra, toda a glória para Cristo. É nos posicionarmos como filhos, obedientes aos seus pais. O negar a si mesmo envolve dor. Envolve uma série de sentimentos que não são muito bons. É esmagar o ego. É muitas das vezes nos confrontar com essas realidades da palavra de Deus, quando muitas das vezes nos machuca. Muitas das vezes nós estamos querendo algo em uma profundidade que nos dê mais prazer. E depois Jesus ainda fala um outro passo, uma outra porta que precisa ser aberta, além de negar-se. Tomar a sua própria cruz. Eu já preguei muito sobre essa mensagem, sobre a cruz. E quanto mais eu tento fugir dessa mensagem, mais o Espírito Santo me cobra. Tenho que continuar falando sobre a cruz, a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela tem muitos significados, mas o principal dela é morte, é mortificação, é sacrifício. Jesus foi morto em uma cruz, e a cruz também fala de humilhação, de padecimento, de derramar sangue. Cruz não tem nada a ver com prazer, tem a ver com humilhação. E nós cantamos essa noite: se eu me humilhar e caminhar em direção à cruz, fala dessa humilhação, onde nós estamos negando os prazeres naturais, nossas inclinações naturais, por uma causa maior. A causa é Cristo. Nós somos confrontados com essa realidade. Muitas das vezes, por seguirmos a Cristo, por tomarmos a nossa cruz, nós somos zombados, esquecidos, caluniados. E quando nós assim fazemos, adquirimos espiritualmente autoridade sobre a nossa cabeça. É dessa forma que Cristo quer os seus seguidores. Aqueles que não simplesmente o observe de longe, mas que possa colocar os seus passos nos passos de Jesus. Ao contrário do que existe nas redes sociais, ninguém paga nada, é muito simples, apenas um clique e você está seguindo aquela pessoa. O seguir a Cristo, a exigência maior. A entrega tem que ser total. É corpo, alma e espírito. Tudo por Ele e para Ele. Aleluia. Negar-se mesmo não se trata
simplesmente de um sofrimento desnecessário, mas um sofrimento necessário, porque a causa é Cristo. Existem pessoas que estão sofrendo, estão se negando por causas vãs. Esses dias foi noticiado que na Coreia já existe um grupo de mais de 500 mil jovens que estão se renunciando, estão se isolando, estão se martirizando em um cubículo de isolamento social. Simplesmente porque não quer mais ter contato com pessoas. Isso tem trazido preocupações para o Ministério da Saúde daquela nação. As pessoas estão sofrendo, mas não é pela causa de Cristo. Nós podemos até sofrer por diversos motivos, mas os resultados só virão se você estiver fazendo isso por amor a Cristo. Quando a nossa entrega ela é direcionada, é no altar do Senhor, é por Ele, não é por ideologias, não é por correntes filosóficas, porque existem pessoas que morrem inclusive por isso. Não é se matar, se doar por conta de um time de futebol. Não é fazer a sua carne sofrer, simplesmente porque você acredita em um pensamento filosófico. Isso não vai levar a nada. Apenas dor, e sofrimento, e depressão. Mas quando nós entregamos o nosso ser, corpo, alma e espírito, nossos sonhos, e depositamos isso diante de Deus, a palavra de Deus ela tem uma mensagem especial para essas pessoas. Aqueles que perderam a sua vida por amor dele, a encontrará. E quando nós aí encontramos essa vida, encontramos em abundância, porque essa é a promessa. O preço do sacrifício, ele trará resultados perpétuos, que vão transcender o corpo, a alma e o espírito, e vai perdurar até a eternidade. E quando nós fazemos isso, nós estamos alinhados com a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É certo que dá medo. É certo que dá medo quando Jesus faz esses convites. Mas lançando sobre Ele todo medo, toda ansiedade. Ele só quer o nosso bem. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ainda que custe a dor. Renunciar a si mesmo é calar-se. Quando que naturalmente a nossa carne tenderia a criar um problema maior. É morrer para o nosso próprio eu. Só após essas etapas, as etapas de seguir os passos de Cristo, renunciar, se entregar. Só após seguirmos todos esses passos, aí sim, nós estamos aptos a sermos seus discípulos, a segui-lo verdadeiramente. E quando nós estamos analisando sobre esse momento, quando Jesus disse, não somente aos discípulos, mas o convite foi para todos. Ele estava esperando que aquela mensagem pudesse penetrar os corações daquelas pessoas que ainda tinham dúvida. Qual era o seu chamado? Qual era o seu direcionamento? Qual seria o próximo passo? Em um simples convite, o convite do Mestre, Ele estava convidando a viver uma vida de plenitude. Uma vida onde a presença dEle se manifestaria através de milagres, através de uma autoridade. Jesus recebeu todo o poder do Pai
depois que Ele consumou o grande projeto da salvação, depois que Ele sofreu, depois que Ele passou pela cruz, Ele recebeu todo o poder como herança do Pai. E o que Jesus estava querendo naquela tarde, naquela manhã, se eu não sei, mas naquele dia, era compartilhar dessa herança. Depois que nós negássemos a nós mesmos, depois que nós carregássemos a nossa cruz diariamente, e de forma voluntária, a esses discípulos também receberiam autoridade. E os sinais seguirão aos que crerem. Onde serão manifestos milagres, demônios serão expelidos de vidas, curas serão manifestas. E você vai dizer: aquieta a tempestade. E essa tempestade ela vai se acalmar, porque há uma herança escrita para aqueles que são discípulos de Cristo, mas não aqueles que simplesmente o observam distantemente, mas aqueles que têm um relacionamento íntimo e profundo com as verdades do Filho, Jesus, o Filho do Deus vivo. Só após esses convites, foram muitos convites, se você quiser, vir após mim, renuncie a si mesmo, e depois siga-me. E os que seguem a Cristo, os milagres também os seguem. O próximo nível é alcançado, portas são destravadas, porque a vontade do Pai é que o Filho seja manifesto na vida dos seus filhinhos aqui na terra. É o desejo do Pai que Cristo seja verdadeiramente a nossa identidade, a sociedade nos enxergue como luz, como sal. Mas essa herança é para nós. Esse convite é para mim e para você. A entrega não é mais superficial. O que Deus está falando essa noite, Ele quer algo mais profundo. Chega de ficar simplesmente no meio da multidão. É tempo de uma revolução. Revolução interior. Onde você vai dizer para o seu próprio eu estou negando a mim mesmo. Mas o Espírito Santo, Ele o conduz. O Espírito Santo, Ele já fala de forma profunda e ardente nos corações. O Espírito Santo está tratando vidas na sua particularidade aqui essa noite. Cada um tem os seus porquês. Muita gente até tem o desejo de seguir a Cristo. Tem um desejo. Mas a porta do negar-se a si mesmo está travada. Está difícil. Tem pessoas que têm todos os requisitos, menos o desejo. Eu acho lindo seguir a Cristo, mas eu não tenho esse desejo. Pode até ser um voluntário para muita coisa, mas não quer um relacionamento, não anseia por Cristo, não anseia pela sua presença. Tem até pessoas que teriam facilidade de imitar os passos de Cristo, mas tem muita gente fazendo isso, mas não tem relacionamento. Como eu posso imitar os passos de Cristo sem ter relacionamento com Ele? E Jesus, Ele falou sobre isso. Naquele dia, muita gente ficará escandalizada, porque irá questionar: Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome, eu fiz isso em Teu nome, e essas coisas aconteceram.
mas não tinha intimidade com o Pai. Há um poder sobrenatural sobre essa palavra, e dá certo. E quando nós falamos dessa autoridade, existem milhares e milhares de pessoas falando somente no poder, mas não tem intimidade. Fala-se de prosperidade, não que isso seja errado, mas não fala da cruz. Mas não fala do relacionamento íntimo e profundo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa noite, Jesus está fazendo um convite. Um convite especial. Para que essas águas, elas não fiquem simplesmente nos teus joelhos. Mas que você possa mergulhar na profundidade do Espírito de Deus. Você possa ir mais longe, mais longe, mais profundo, mais profundo. O desejo é que saiamos da superfície e mergulhamos em Cristo. Venhamos ter a profundidade que essa noite Ele tem reservado de uma forma especial. É momento de entrega. Nossa igreja é uma igreja missionária. E missionários são aquelas pessoas que se entregam em corpo, em alma e espírito, para fazer o ID de Jesus, abrindo mão do seu conforto, dos seus projetos, dos seus sonhos, porque tem uma chama ardente no seu coração, pela salvação de almas, pela libertação de vidas. Há uma chama ardente. E eu acredito que o propósito da existência da Maná é despertar essa chama nos corações. Essa chama ardente por almas, por libertação, por mudanças de vidas. É a promoção de festas. E esse convite, ele tem um poder. Não é simplesmente para você ser convidado para uma festa. No final das contas, quando esse convite ele é aceito, isso te dá uma autoridade de promover festas. Você pensou que ia ser convidado para uma festa, mas o convite é para você promover festas. Jesus está te dando autoridade para você fazer festas. Que festas? Festas no céu. Porque quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, a chama, o amor pelas almas é tão grande. E nesse processo a salvação, a libertação, a cura. E quando há salvação, há festas no céu. E você é convidado a promover essas festas no céu. Pela tua vida, pelo teu testemunho. Porque você é luz, porque você é sal. Aleluia. E só assim nós entendemos o propósito desse convite. O convite diferente, mas um convite especial. O convite que Cristo, Ele nos impulsiona a darmos um passo, desarmados, de coração aberto, onde todas aquelas barreiras, aqueles medos, eles são deixados de lado. Existem pessoas aqui essa noite que chegaram travadas, bloqueadas, com medo de dar o próximo passo, com medo do que Cristo vai requerer. Mas vocês sairão daqui sem esse medo. Vocês sairão daqui felizes, porque quando nós aceitamos esse convite, a nossa vida já não é mais a mesma.
A nossa forma de nos portarmos já não é mais a mesma. E não adianta fugir. Não adianta fugir. O salmista, ele até tentou escrever algo sobre alguém que tenta fugir. Até no mais profundo, no oculto, nas profundezas, a mão do Senhor também estará lá. Não há quem possa escapar dos olhos de Deus. Você pode até escapar dos olhos humanos, mas onde você vai, o Espírito Santo usa bocas, usa vidas e toca no ponto-chave da sua vida. Porque você não aceitou o convite? Ah, mas eu já entreguei minha vida a Cristo. Mas esse convite é o convite para o próximo nível. Esse convite é para aqueles que querem verdadeiramente adorar em espírito e em verdade. Como a gente pode adorar em verdade se nós estamos fugindo de um convite tão especial? Um convite que muitas das vezes ele não traz o prazer imediato, ele traz dor. Mas bem-aventurado nós somos quando somos perseguidos por amor ao nosso Pai. A mensagem da cruz, essa noite, é para os discípulos ficarem mais próximos do Filho. E é para a multidão se decidir, confrontar o seu próprio eu e dar um passo em direção à vontade de Deus para a sua vida. Ter uma vida com propósito, um propósito direcionado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas.